Bom, pessoas, estamos aqui então a gente vai dar um recap, né, do segundo dia do Pro Tour Aether Drift. Então a gente teve mais 3 rodadas de draft, mais 5 rodadas de standard, e a gente tem um top 8 no final disso. Então, Matt Ness, de Domain Overlords, o Zevin Faust, de Golgari Graveyard, né? Um brodinho eu lembro que tinha falado ontem desse deck, bem no final da análise que a gente tava fazendo. O deck garantiu, né? Garantiu até com antecedência, né? Um deck que é muito bom quando faz Up the Beanstalk. E ele lembra um pouco o G-Terror, só que é como se ele tivesse um monte de terror. Ele tivesse um monte de criatura terror e tal. Lembrando, eu vou deixar as decklists, né, na descrição do vídeo. Mas acho que foi a grande surpresa, assim, né? Ele falou que ele e o pessoal dele ali do LRG testaram esse deck, gostaram muito, né? Seria uma versão melhor do Roots. E garantiu aí um top 8 muito, muito bom pra ele. E aí, camarada, como é que você tá? A gente daí tem também o Gru Leyline do Cal. Do Cal falou, joguei de Gru Leyline porque eu queria alguma maneira de quebrar Mirror. E a Leyline pra ele era isso. Jeskai Óculos do Kenta Harani. 2 Domain Overlord seguidos, né? Do Christopher Leonard e do... deixa eu pegar aqui o nome do brodinho. Eu não estou lembrando. Que é o Dimitrov. Em sétimo, o Gru Mice do Yu Chen Liu, que estava ali no primeiro pelotão o torneio inteiro. E o Ian Hobby de Mono Red Agro fecha o top 8, né? O Vinícius Caran ficou de fora por menos de 0. Acho que é por 0.4 mais ou menos. Que ele ficou de fora, né? O William Bussanelli fez top 16 e perdeu a partida que valia o top 8 e tal. Então vamos falar, tá? Quem ganhou, quem perdeu, quem foi bem, quem foi mal, no que a gente fecha aqui, né? O top 8 normalmente é um evento à parte. O que a gente pode falar sobre esse Pro Tour, tá? Bom, Domain e Gru se mostraram, né? Dos Big 3, né? Do Big 3, os melhores decks. Então tiveram uma conversão incrível, inclusive o destaque negativo. E aí, Ney, como é que você tá? O destaque negativo vai para o Esper Pixie, porque a gente tem o Esper Pixie em 9º, depois em 16º, depois em 21º, ia se olhando as 25 primeiras posições. Péssimo para um deck que estava muito bem, estava nas primeiras mesas e perdeu meio que nas 3 últimas rodadas. Todos eles perderam muito. Então acho que o destaque negativo desse torneio é para o Esper Pix. Eu acho a lista boa, né? As principais listas foram as listas do Sanctum of All, né? Que o Cheney jogou, por exemplo, com essa lista, tal, etc. Eu acho a lista muito boa, mas a gente viu muito jogo zicado, tal. Foi bem complicado para um deck que era o mais jogado do torneio, né? Um dos mais jogados do torneio, não aparecer no top 8, né? Eu tava apostando em 2, pelo menos. O mais perto que a gente teve, então, foi o brasileiro Vinícius Caran, ficando em 9º de Esper Pix. Eu acho que o deck era uma boa escolha, mas aparentemente todo mundo percebeu que era uma boa escolha e aparentemente comprar terrenos faz diferença também. Então, não tem como não falar desse destaque negativo. Eu não acho que o deck é ruim. Acho que ele continua um ótimo deck quando a gente fala, né, do como o ambiente vai se desenvolver pós-Pro Tour. Então, por exemplo, daqui uma semana tem MOX, que é um torneio importante do Magic Online. Mas, complicado. Complicado mesmo, assim. Tem que ver o que aconteceu nessas partidas. Depois a gente vai ver matriz de win rate e tal, e tentar trabalhar isso. Mas a gente tem vários destaques positivos. O grande destaque positivo a gente não pode deixar de falar. O Brasil voltou a fazer um resultado em bloco, né? Não era mais um jogador indo bem, aqui, outro ali e tal. Nós fomos com 7 jogadores, 6 fizeram o segundo dia. Desses 6, 2 ficaram no top 16, incluindo um jogador em 9º. O William ficou em 14º. A gente ainda teve 2 jogadores que perderam chances de reclassificar, ganhando na última rodada, porque fecharam então com 9 vitórias, mais uma na 10ª. Reclassificavam para o próximo. Então é muito bom ver o Brasil de novo fazendo um grande resultado, colocando os jogadores. A gente tem que lembrar, nós temos uma barreira monetária muito complicada, tá? A desvalorização do real por dólar pesa demais. A questão de que é muito caro ir para os Estados Unidos, tirar visto também é difícil, então tem muita gente que não vai porque o visto é negado. Então a gente tem N barreiras antes de sair do nosso país, tá? Nós temos um regional que dá 6 vagas
a partir, sem ser a Season T2 da próxima, vai ser um regional dando 10, mas a gente vai juntar com o resto da América do Sul, vai ficar cada vez mais difícil de classificar e mesmo assim a gente consegue ir bem. Então, o grande destaque positivo é para toda a comunidade brasileira de Magic que consegue, né, fazer grandes resultados no competitivo, né? A gente já bate muito lá na galera pelo Magic Online e agora voltando a fazer isso também no físico, né? Meio que precisou reagrupar o pessoal pra, né, se organizar e tal. E aquela coisa, pessoas indo constantemente aumentam as nossas chances de ir bem. Então, parabéns para os brasileiros no geral, tá? Os 7 brasileiros que jogaram estão muito de parabéns. A gente conseguiu esse resultado histórico. Fazia muito tempo que a galera não ia bem nesse nível. Outros destaques positivos, né? Então, já Sky Oculus, né, que os japoneses estavam usando, não só eles, mas principalmente eles, o Kenta Harani fez top 4, né? Um deck que não estava tão comentado assim, mas era o 4º deck mais jogado, muito por conta dos japoneses. Keio Kuhiro ficou em 10º, né? Ele ganhou na última rodada, mas não entrou. Então é um bom deck, e o deck tem um plano B muito bom. Tá, acho que isso é importante a gente destacar. Como esse deck tem um plano B bom, tem um plano sem usar o cemitério, que é muito bom. Eu vou só cortar o cemitério, você não vai conseguir reanimar óculos. Tudo bem, amigo. Int é uma carta muito forte, Scholar é uma carta muito forte. O pós-side a gente viu um jogo em que Chandra conseguiu dominar uma board também. Acho que é uma das cartas que é pra ficar de olho de Aether Drift, tá? Essa carta é muito boa pra fazer plano B. Então... tá muito de parabéns esse G-Sky também. Selesnya Cage se mostrou muito melhor do que eu tava esperando, sinceramente. Eu não gosto do deck ainda, mas Gearhook acho que foi a carta que mais me surpreendeu nesse torneio, tá? Se ele tiver boas cartas pra buscar, realmente ajuda muito. É que pra mim o deck é Overlord, Gearhook e só, né? E o resto ali completando. Quando tiver mais coisas para acompanhar, né? Eu até brinquei muito com o Capa Rosa. Se o Gearhook fosse nas cores para jogar no Esper Pixie, ele seria espetacular. Acho que dominaria completamente o metagame. Mas foi interessante, assim, para esse Selesnya Cage, né? Esse deck foi bem no Spotlight em Atlanta no começo do ano, mas depois não fez mais nada. E enquanto que outros decks, né, estavam construindo bons resultados. Mas assim, Domain e Gru foram os principais decks. O Domain com a sua capacidade, especialmente com Zur. Zur é uma carta fantástica, né? O deck meio que vai controlando, vai preparando um jogo para fazer um Zur que pode tanto ser feito muito rápido e aí começar a virar board muito rápido, né? Que é quando você faz Overlord verde. Aí na curva já faz Zur, consegue bater com Overlord, acelera muito, é muito bom. Quanto fazer lá na frente cheio de mana com Zur que ativa várias coisas e vira board. Então acho que esses foram os dois grandes decks desse torneio, né? Falando do top 8, a gente vai ter Matt Ness contra Ian Robb. Eu aposto que o Matt Ness ganha essa partida. E ainda na chave, Kenta Harani versus Christopher Leonard. Eu vou apostar no Kenta Harani, muito por apostar no Kenta Harani, não necessariamente na match. Inclusive, continuando nessa chave, para mim o Matt Ness ganha do Kenta Harani. Ainda continuando, a gente vai ter o Kevin Faust versus o Yu Chen Liu. Acho que vai depender. Play Draw com certeza vai contar muito, mas eu apostaria numa pequena vantagem pro Yu Chen Liu. E a gente ainda tem o Lucas Ducal contra o... Eu vou ficar chamando pelo nick que ele colocou aqui, né? Que é o Shadow Titan, que tá de Overlords. Eu acho que o Ducal passa. A gente vai ter daí Ducal contra Liu. Eu acho que o Ducal passa por questão de Play Draw. E depois Ducal perde pro Matt Ness. Então, pra mim, Matt Ness ganha esse Pro Tour, né? Ele que não tem exatamente tantos resultados bons em Pro Tour, mas fez um Pro Tour brilhante pra mim. Grande destaque aqui pra ele, né? O Matt Ness é um ótimo jogador. Mas é isso, assim. Foi um bom Pro Tour pra acompanhar, mas é um Pro Tour, não é a primeira vez que eu falo isso, pra gente ficar de olho assim. Teve pouco tempo pra trabalhar a edição nova. Esperem novidades em março, esperem novidades no começo de abril, né? No começo, mais ou menos no meio de abril é quando a gente tem Tarkir, mas acho que até Tarkir a gente vai ter muita novidade. Acho que isso esse Pro Tour pra mim é 1.0 de como a gente vai trabalhar o formato.
Mas daí eu espero que apareçam coisas novas com um formato mais bem definido, com mais tempo pra trabalhar. Mas é isso, tá? No próximo vídeo eu venho já falando do top 8, quem ganhou, tal, etc. Vou ver se eu trago uma matriz de resultado também pra gente estar falando sobre o enrate dos decks. Mas é isso. Esse é um recapzinho aqui sobre como foi esse segundo dia do Pro Tour Hater Drift. Fechou? Se você estiver vendo no YouTube, né, pô, segue, acompanha. E é isso. Um beijão.